A dorama começa com uma garota chamada Oani, que está tirando uma soneca debaixo de uma árvore. Enquanto ela dorme, um rapaz bonito chamado Seung-jo se aproxima e lhe beija. Mas um pouco depois, Ani acorda, mas em vez de vê-lo, ela nota um cavalo branco não muito longe. Ela decide seguir o cavalo enquanto ele trota pela floresta e, de repente, ela se depara com Seung-jo. Ele está com um sorriso no rosto e começa a se aproximar como se fosse beijá-la. Vendo isso, Ani fica envergonhada e fecha os olhos, esperando o beijo. Mas, na realidade, Ani estava sonhando sobre ser beijada por Seung-jo e acorda abruptamente no jardim da escola. O sinal toca e ela corre para a aula, conseguindo entrar. Durante o intervalo do almoço, Ani estava almoçando na cafeteria da escola com suas amigas Jouhee e Mia. Elas estavam conversando sobre como elas possuem dificuldades com as provas, enquanto outros estudantes na cafeteria conversavam sobre como Seung-jo é sempre o melhor aluno da classe. Pouco depois, um grupo de garotas começa a ficar animadas ao ver Seung-jo entrando na cafeteria. Ani, então, pensa que ele estava vindo em sua direção e começa a ficar nervosa, mas ele estava apenas indo para a máquina de vendas para pegar uma bebida. Ela suspira de alívio. Enquanto isso, Seung-jo coloca uma moeda na máquina e seleciona uma bebida, mas a máquina se recusa a liberar a bebida. É então que Hong Jang-mi, uma garota que tem uma queda por Seung-jo, diz para Ani ajudá-lo. Sentindo-se um pouco tímida, Ani se aproxima da máquina teimosa e dá alguns chutes até que a bebida de Seung-jo finalmente cai. Nesse momento, ela não consegue evitar ficar envergonhada e desviar o olhar de Seung-jo, porque se sente tímida pelo que acabou de fazer. Mas, curiosamente, ele simplesmente se afasta sem mostrar gratidão, o que irrita os amigos de Ani. Na verdade, Jouhee até chama alto o nome de Ani como uma dica para que Seung-jo agradeça a ela. Ouvindo o grito de Jouhee, Seung-jo se vira e se aproxima de Ani, que ainda estava calada e envergonhada. Ele simplesmente pega o troco da máquina de vendas e sai sem agradecer a ajuda dela, deixando-a um pouco irritada. No dia seguinte, Ani estava no ateliê de arte com suas amigas e elas ainda estavam conversando sobre o que Seung-jo. Jouhee e Mia sabiam que Ani era apaixonada por Seung-jo, encorajaram-na a confessar seus sentimentos, pois a formatura estava se aproximando. Com o apoio das suas amigas, a Mo sentiu-se confiante para confessar seu amor a ele naquele instante. Enquanto isso, o vice-diretor Van estava dificultando as coisas para Song Kang-lee, que era o professor de sala de Amo. Ele estava chateado porque a turma de Ani estavam nas últimas posições do ranking da turma e até sugeriu que eles deveriam pular os exames para evitar que suas notas envergonhassem a escola. Não muito tempo depois, Seung-jo entrou na sala dos professores para pegar seu caderno de tarefas e o vice-diretor Van o notou. Naquele momento, Van elogiou Seung-jo, dizendo que ele o considera o aluno mais brilhante da escola. Após a aula, Ani sempre ajudava seu pai, Oh Ki-dong, no pequeno restaurante da família. Perto do horário de fechamento, ela estava sonhando acordada sobre como expressar seus sentimentos a Seung-jo. Ki-dong, que sabia que sua filha estava apaixonada, sugeriu que ela escrevesse uma carta de amor para o garoto que ela gostava. Seguindo o conselho do pai, Ani se despediu e foi para casa. No dia seguinte, na escola, Seung-jo encontrou uma carta enfiada em seu armário. Enquanto isso, na cafeteria, Ani e suas amigas conversavam sobre a carta que ela havia enviado a Seung-jo. Ela esperava que ele entrasse em contato com ela, pois havia incluído seu nome e número de telefone na carta. Naquele momento, Seung-jo chamou o nome de Ani do andar de cima e lhe entregou uma carta. Ela parecia muito feliz ao recebê-la, especialmente porque muitas pessoas estavam assistindo na cafeteria. Infelizmente, quando Ani abriu a carta, percebeu que era a própria carta que ela havia dado a ele anteriormente, mas havia sido corrigida por ele. Seung-jo então mencionou que não gostava de garotas que cometiam erros na escrita, pois encontrou muitos erros na carta de amor que ela escreveu. Sem ver que estava machucando os sentimentos de Ani, Seung-jo foi embora. Isso fez com que Bon Jong-gu, que gostava de Ani, ficar irritado e começou a gritar com Seung-jo dizendo para ele pedir desculpas pelo que fez com ela. No entanto, Seung-jo se recusou a se desculpar e acabou desviando de um soco de Jong-gu. Não muito depois da discussão, Van notou a confusão e culpou Jong-gu, dizendo que o aluno delinquente deveria ir ao seu escritório imediatamente, apesar das tentativas de Jong-gu de explicar a situação. Naquele momento, Van parecia favorecer Seung-jo e acreditava que ele não poderia errar. Depois desse incidente, Ani se tornou o assunto da escola, com os alunos zombando dela por ter sido rejeitada por Seung-jo. Um certo dia, Ani, que morava apenas com o pai, enfrentaram um certo desastre que fez com que eles não pudessem mais ficar em sua casa. Jong-gu e os outros moradores iniciaram uma campanha de doação para Ani.
Quando Jong-gu notou que Seong-jo parecia indiferente à situação de Annie, ele instou ao melhor aluno da escola a fazer uma contribuição. Relutantemente, Seong-jo tirou a carteira para dar algum dinheiro, mas Annie inesperadamente recusou sua oferta. À noite, o pai de Annie, Ki-dong, disse que eles ficariam temporariamente na casa de um amigo até encontrarem um novo lugar para morar. Quando chegaram à casa do amigo do seu pai, Annie ficou surpresa ao ver que era bastante grande e luxuosa. Depois que Ki-dong tocou a campainha e entraram, foram calorosamente recebidos por Baek Soo-chan e sua esposa, Van Jeon-hye. Soo-chan, ao ver Annie, a elogiou dizendo que ela parecia ainda mais bonita do que na foto. Isso a deixou confusa até que Jeon-hye admitiu que havia visitado a escola de Annie para tirar uma foto dele. Ouvindo isso, Annie percebeu que a mulher que havia visto na escola era Jeon-hye. Depois de uma breve conversa, Annie foi buscar sua bagagem, que ainda estava no carro, e teve uma grande surpresa ao ver Seong-jo, o filho mais velho de Soo-chan e Jeon-hye, chegando. Foi um choque para ela perceber que estaria morando sob o mesmo teto que o garoto de quem gostava. Pouco depois, Jeon-hye pediu para que entrassem, usando o interfone na frente da casa. Na sala de estar, Ki-dong expressou sua gratidão à família de Soo-chan por acomodá-los. Jeon-hye então apresentou Baek Eo-jo, o irmão mais novo de Seong-jo, a Ki-dong e Annie, e encorajou seu segundo filho a cumprimentá-los. Eo-jo, no entanto, recusou, dizendo que Annie parecia tola. Sentindo-se desconfortável, Jeon-hye deu um tapinha brincalhão na cabeça de Eo-jo por seu comentário indelicado, fazendo todos rirem de seu gesto brincalhão. Eo-jo então fez uma pergunta a Annie, mas infelizmente ela não conseguiu respondê-la, alimentando sua suspeita sobre sua inteligência. Ouvindo isso, Soo-chan pediu a seu filho que se desculpasse, mas Eo-jo recusou, dizendo que não gostava de pessoas que considerava estúpidas. Naquele momento, Annie ficou realmente chocada, especialmente porque ambos os irmãos da família a rotularam como não inteligente. Pouco depois, Jeon-hye convidou a Annie para ver seu quarto, que era bastante espaçoso, deixando Annie agradavelmente surpresa. Então, Jeon-hye confessou que sempre quis ter uma filha, então a chegada de Annie em sua casa lhe trouxe muita alegria. Enquanto conversavam, Seong-jo apareceu carregando as coisas de Annie e Jeon-hye decidiu deixar o quarto, dando-lhes um pouco de privacidade. Enquanto Annie arrumava suas coisas, Seong-jo parecia irritado e mencionou que agora teria que compartilhar um quarto com seu irmão mais novo porque Annie havia se mudado para lá. Ouvindo isso, Annie se sentiu culpada e pediu desculpas, mas ele ignorou e a advertiu para não espalhar notícias sobre eles morarem na mesma casa. Pouco depois que Seong-jo saiu, Annie ficou feliz por estar morando com ele, mesmo que tivessem que compartilhar o banheiro. Pela manhã, Annie tomou café da manhã com todos os membros da família de Seong-jo. Ela não conseguia evitar de ficar olhando para ele, o que a fez engasgar com a comida. Eo-jo a chamou de estúpida quando isso aconteceu. Então, quando Seong-jo estava prestes a sair, Jeon-hye sinalizou discretamente para Annie ir com ele. Ela rapidamente o seguiu e acidentalmente esbarrou em Seong-jo. Ele parou e a advertiu para não irem juntos para a escola no futuro. Na escola, Annie observou secretamente uma sala de estudos especial destinada aos 50 melhores alunos da escola. Essa sala tinha melhores recursos de estudo do que as aulas regulares. Ela observou secretamente Seong-jo, que estava concentrado lendo um livro. Annie ficou irritada quando Jang-mi pediu deliberadamente ajuda a ele com questões de prática. Ela não conseguiu evitar sentir ciúmes de Jang-mi, que era bonita e inteligente, e não enfrentava a mesma indiferença de Seong-jo que Annie enfrentava. Mais tarde naquela noite, Jeon-hye foi ao quarto de Annie para oferecer um lanche. Ela notou Annie estudando e mencionou que Seong-jo nunca estudava tanto quanto Annie, pois ele geralmente preferia dormir. Annie ficou surpresa ao ouvir isso, especialmente porque Seong-jo sempre tirava notas perfeitas. Pouco depois, Jeon-hye mostrou a Annie uma foto de infância de Seong-jo. No dia seguinte, na escola, Annie continuou a rir da foto de infância de Seong-jo que tinha. Para sua surpresa, Seong-jo a chamou da frente da sala de aula e pediu que buscasse suas roupas de esporte. Isso deixou todos os alunos bastante surpresos e curiosos sobre por que ele estava chamando Annie. Annie rapidamente pegou o agasalho, apenas para perceber que os agasalhos estavam trocados. Seong-jo então a convidou para o jardim da escola para trocar as roupas de esporte que trouxeram, enquanto as amigas de Annie os observavam secretamente pela janela da sala de aula. Durante essa troca, Annie mostrou de repente a foto de infância a Seong-jo, que ficou chocado. Ele tentou pegar a foto dela, mas ela propôs um acordo. Ela devolveria a foto se Seong-jo a ajudasse a estudar para uma próxima prova, permitindo-lhe acessar a sala de estudos especial. Inicialmente, Seong-jo recusou, citando a agenda apertada com o exame em apenas uma semana. No entanto, Annie ameaçou mostrar a foto aos estudantes da escola, o que o abalou. Então, ele a pressionou contra uma árvore, expressando suas suspeitas sobre o desejo dela de sempre estar perto dele.
Annie então mentiu, afirmando que não tinha mais sentimentos por Seong-jo. Mas ele não acreditou completamente na confissão dela. Para provocá-la, fingiu que ia beijá-la, o que causou uma comoção entre as colegas de classe de Annie, incluindo Jangmi, que gritou ao testemunhar a cena. Mais tarde, quando estavam jantando em casa, Seong-jo terminou sua refeição e correu para o seu quarto. Annie imediatamente o seguiu, deixando todos à mesa de jantar perplexos com o comportamento deles. Pouco depois, Seong-jo tentou ajudar Annie com seus estudos. Infelizmente, ela não conseguia entender o conteúdo da matéria porque estava distraída com o rosto bonito de Seong-jo. Seong-jo ficou cada vez mais frustrado, mas não podia fazer nada porque Annie o ameaçou com suas fotos de infância. Sua raiva tomou conta e ele acabou gritando com Annie, o que foi ouvido por todos que estavam secretamente ouvindo atrás da porta do quarto de Annie. Isso irritou Eun-jo em relação a ela. Felizmente, Soo-chan prontamente tirou seu filho do quarto de Annie. Depois da sessão de estudos, Annie tentou dormir, mas lembrou-se do conselho de Seong-jo para focar em um ponto preto no teto. No entanto, em vez de se concentrar no ponto, ela se pegou sonhando acordada com o rosto dele. Na noite seguinte, Seong-jo pressionou Annie a estudar, mesmo que ela estivesse com sono. Logo depois, ela observou Seong-jo dormindo na mesa, exausto de tanto ensiná-la. Quando Jeon-re veio verificar seu filho, encontrou os dois dormindo na mesa. Ela não resistiu e tirou uma foto do momento. No dia do exame, Seong-jo passou por Annie inesperadamente e lhe deu palavras de encorajamento. Anu ficou surpresa com isso, mas também feliz por ele estar prestando atenção nela. Quando o exame começou, Annie, que havia estudado com Seong-jo, conseguiu responder todas as perguntas do exame com confiança. Alguns dias depois, os resultados do exame foram finalmente revelados e, com empolgação, Annie verificou a pontuação perfeita de Seong-jo. Ela ficou aliviada que ele ainda mantinha o primeiro lugar, apesar de estar privado de sono nos dias que antecederam o exame enquanto a ajudava a estudar. Por outro lado, Seong-jo foi verificar o quadro de avisos para ver quais alunos haviam entrado na turma especial. Depois de encontrar todos os nomes dos alunos da turma especial, ele se afastou do quadro de resultados do exame. Quando Annie se aproximou dele, ele a parabenizou por ter entrado na turma especial. Annie rapidamente verificou a lista e ficou encantada ao ver seu nome lá, mesmo que estivesse classificada em 50º lugar. Um tempo depois, Annie se encontrou novamente com Seong-jo, que pediu uma foto de infância dele. No momento, ela entendeu mal sua mão estendida, pensando que ele queria segurar a dela, e rapidamente se afastou, apenas para perceber que ele realmente estava pedindo a foto. Então, ela entregou a foto a Seong-jo e rapidamente se afastou. Quando suas colegas de escola souberam que Annie havia entrado na turma especial, alguns deles tentaram espalhar fofocas e dizer coisas negativas sobre ela. Ela tentou ao máximo ignorar os rumores e foi para sua aula especial. Ao chegar, Annie ficou surpresa com a atmosfera tranquila da sala. Ela se sentou ao lado de Yori e tentou dizer olá, mas Yori simplesmente se afastou. Durante a aula, Annie explodiu em risos quando Jangmi tentou se aproximar de Seong-jo oferecendo-lhe uma bebida, que ele recusou. Esse incidente deixou Annie envergonhada e ela rapidamente cobriu o rosto com o livro. No dia seguinte, durante uma aula de esportes, Annie e Seong-jo acabaram em equipes de revezamento diferentes e parecia que estavam competindo um contra o outro. No entanto, ela não conseguia se concentrar e só pensava em Seong-jo. Graças a isso, acabou acidentalmente dando o bastão da sua equipe para ele. Jong-gu, que estava na equipe dela, gritou para ela lhe dar o bastão e tentou alcançar Seong-jo. Infelizmente, ele não conseguiu vencer Seong-jo, que tinha habilidades atléticas melhores. Depois que a aula de esportes, An disse a Seong-jo que ele era realmente sortudo por ser bom tanto em coisas escolares quanto em esportes. Seong-jo então casualmente se gabou para ela sobre como era bom em basquete e natação, e Annie, que ouviu isso, ficou um pouco irritada porque ele estava basicamente se exibindo. Então, um certo dia, havia algumas fofocas na escola sobre uma foto de Annie e Seong-jo dormindo na mesa. Isso se espalhou porque Jeon repostou no blog dela. Annie já sabia sobre isso, mas se sentiu super envergonhada quando todos começaram a falar sobre isso. Finalmente, Seong-jo descobriu que foi sua mãe quem postou a foto no blog dela. Ele viu Anu com suas amigas e a repreendeu por permitir que a foto fosse divulgada. Logo depois, Jeon-re interveio e defendeu Annie, dizendo que ela foi quem postou, não Annie. Então, Seong-jo pediu à sua mãe para tirar a foto do blog, mas Jeon-re se recusou porque gostava daquela. Naquele momento, Seong-jo ficou frustrado com sua mãe e decidiu ir para o quarto. Annie se sentiu muito desconfortável quando passou por Seong-jo logo quando ele saiu do banheiro. Ele ainda estava bravo com ela e a tratava mal, fazendo-a chorar no banheiro. Pouco depois, Seong-jo estava em seu quarto ainda parecendo irritado enquanto lia o blog de sua mãe, que havia se tornado o assunto da escola.
De repente, ele ouviu a voz de Annie no quarto ao lado. Ela estava falando com uma amiga e admitindo que Seong-jo tinha todo o direito de estar bravo por causa das fotos que estavam circulando. Depois que ela terminou a ligação, Annie sentou-se perto da janela relembrando o tempo que passou com Seong-jo. Na noite seguinte, Seong-jo foi surpreendido ao ver Annie, que não era conhecida por suas habilidades culinárias, tentando fazer o jantar para os dois. Seus pais tinham saído. Seong-jo parecia um pouco irritado com a comida de Annie, que ele achava não ser boa o suficiente para comer. Então ele acabou assumindo o controle e preparando o jantar para os dois. Nesse momento Annie apenas sorriu, apreciando sua ajuda. Enquanto isso, Jeon-hye e os outros decidiram ir ao karaokê depois de jantar em um restaurante. Ela fez isso de propósito para que Seong-jo e Annie pudessem ter algum tempo sozinhos em casa para resolver as coisas. Enquanto isso, Annie estava procurando um livro de inglês até perceber que foi Seong-jo quem o pegou. Isso a deixou em pânico, pois ela havia escrito muito sobre ele nesse livro. Annie correu para o quarto de Seong-jo para procurar o livro de inglês. Quando ela entrou, ele estava profundamente adormecido, o que lhe deu a chance de procurar o livro. No entanto, assim que o encontrou, Seong-jo de repente agarrou seu braço, fazendo-a cair na cama. Então, ele acabou ficando muito perto do rosto dela. Enquanto isso, Jeon-hye e os outros haviam voltado para casa e Annie correu para o seu quarto. Seong-jo, que a havia notado, começou a se sentir constrangido. Ele riu e depois decidiu sentar-se no sofá. Pouco depois, Annie rapidamente se levantou e saiu do quarto, sentindo-se envergonhada por ter sido provocada por ele. Ela não percebeu que havia deixado seu livro de inglês para trás. Ao mesmo tempo, Eun-jo, que estava prestes a entrar em seu quarto, ficou em silêncio quando viu Annie saindo do quarto do irmão mais velho. Ele especialmente notou o irmão mais velho rindo do livro de inglês de Annie, que estava cheio de rabiscos. Enquanto isso, Annie estava em seu quarto chorando, sentindo-se como se tivesse sido enganada por Seong-jo. Algum tempo depois, Seong-jo adoeceu, então Anu levou comida ao seu quarto deixando do lado de fora da porta. Depois que Annie saiu, Seong-jo pegou a comida e encontrou uma caixa com um garfo e algumas palavras encorajadoras desejando-lhe uma rápida recuperação para que ele pudesse fazer o exame de admissão à universidade no dia seguinte. Isso trouxe um sorriso ao seu rosto. Na manhã seguinte, Annie e os outros se sentiram aliviados ao ver Seong-jo descendo de seu quarto para fazer os exames de admissão para a universidade que iria acontecer naquele dia. Já na sala de exames, ele começou a ler as perguntas. No entanto, como não havia se recuperado completamente, Seong-jo não conseguiu ler as perguntas claramente. O remédio que ele havia tomado também o fez sentir-se sonolento. O supervisor do exame notou que ele havia adormecido e o acordou para que ele terminasse o exame rapidamente, pois ele só tinha mais alguns minutos restantes. Com pressa, Seong-jo preencheu todas as perguntas. Alguns dias depois, Seong-jo estava indo para uma entrevista de admissão na universidade. Annie o seguiu secretamente. Enquanto atravessavam a rua, Annie acidentalmente colidiu com um homem, fazendo o boneco que Seong-jo lhe deu cair no meio da rua. Ao mesmo tempo, Seong-jo apenas sorriu e fingiu não notar que Annie o estava seguindo. Enquanto isso, Annie estava determinada a não perder o boneco que Seong-jo lhe deu, então decidiu pegá-lo. Infelizmente, ao tentar recuperar o boneco, ela foi atropelada por um carro. Seong-jo, inicialmente não percebeu, ficou chocado ao ver um estudante do ensino médio em apuros devido ao acidente. Quando ele se virou, percebeu que era Anu quem estava envolvida no acidente. No hospital, Ki-dong estava bastante preocupado com Annie, que havia machucado a perna. Eles ficaram surpresos ao ver Seong-jo lá, já que achavam que ele estaria participando da entrevista na universidade. Um tempo depois, enquanto estavam juntos, Annie pediu desculpas a Seong-jo por causar o cancelamento de sua entrevista na universidade, admitindo que se sentia que era apenas um obstáculo na vida dele. Logo depois, alguns amigos vieram visitar Annie e começaram a culpar Seong-jo. Annie rapidamente os interrompeu e pediu que deixassem Seong-jo em paz. Ela também pediu que Seong-jo saísse do quarto e fosse para casa descansar. Seong-jo ficou surpreso com o pedido dela, mas não pôde recusar, mesmo que pudesse ver que Annie estava chorando. Em casa, Ki-dong pediu desculpas a Soo-chan e Jeon-hye pela entrevista fracassada de Seong-jo devido ao acidente de sua filha. Embora os pais de Seong-jo não parecessem muito preocupados, dizendo que acreditavam que seu filho tinha outros planos, Ki-dong ainda se sentia mal com a situação. Algum tempo depois, após Annie se recuperar e sair do hospital, ela se sentou em seu quarto contemplando todas as coisas que causaram problemas para Seong-jo. Ela parecia triste e se sentia culpada até que silenciosamente decidiu deixar a casa de Seong-jo. Mas, por sorte, justo quando estava prestes a sair, Seong-jo apareceu e lhe entregou um envelope. Dentro havia uma carta de aceitação da mesma universidade onde ela estudaria.
Ani não esperava que Seung-jo escolhesse estudar na mesma universidade. Ele a agradeceu por fazê-lo experimentar várias coisas que nunca havia sentido antes. Foi por isso que ele pediu que ela ficasse em sua casa e trouxe sua mala de volta para o quarto dela. Ani se sentiu muito feliz naquela noite e declarou seu afeto por ele. Seung-jo, sentindo-se um pouco envergonhado, rapidamente se retirou para o quarto. Enquanto o observava ir, Ani sorriu feliz e beijou o boneco que ele lhe deu no dia da formatura. Quando Seung-jo saiu do quarto, foi surpreendido por Ani, que lhe entregou uma grande caixa de presente. Antes que ele pudesse pegá-la, Jeon-hye chegou, então Seung-jo decidiu descer as escadas. Enquanto fazia isso, ouviu Ani confessou que havia comprado o presente com o dinheiro de seu trabalho de meio período. Seung-jo sorriu feliz ao perceber a sinceridade de Ani. Na escola, a cerimônia de formatura começou e Seung-jo, sendo o melhor aluno da classe, fez um discurso em nome de todos os formandos. Após a cerimônia, os estudantes tiraram fotos juntos e ele posou para uma foto com Ani. Mais tarde naquela noite, durante a festa de formatura, Seung-jo inesperadamente levou Ani para um corredor silencioso e a surpreendeu com um beijo. Ele lhe disse que não conseguia esquecê-la. Ani ficou surpresa com a súbita demonstração de afeto, mas também se sentiu feliz, sem acreditar que tinha acabado de compartilhar um beijo com Seung-jo. Na manhã seguinte, Ani estava olhando sua foto de formatura com Seung-jo e acordou feliz, lembrando do beijo da noite anterior. Ao perceber que precisava ir ao campus, correu para o banheiro e acidentalmente esbarrou em Seung-jo, que havia acabado de tomar banho. Ambos se sentiram desconfortáveis ao se cumprimentarem. Ani, sentindo-se envergonhada, até escorregou no banheiro, o que aumentou sua vergonha diante de Seung-jo, que ainda não tinha saído para seu quarto. Durante o café da manhã, Jeon-hye mencionou que sentia falta de ver seu filho e Ani em seus uniformes escolares, agora que eram universitários. Logo após terminar o café da manhã, Seung-jo correu para o campus, deixando Ani sozinha, embora estudassem no mesmo lugar. Ela resmungou um pouco porque Seung-jo a havia deixado para trás. No entanto, seus amigos Jo-hee e Min-ah, que também tinham passado para a mesma universidade, juntaram-se a ela para irem juntas. As três passearam pelo novo campus, compartilhando brincadeiras e risadas. Enquanto caminhavam, Ani quase foi atropelada por um carro esportivo vermelho ao atravessar a rua. A motorista do carro, uma bela mulher chamada Yoo-hye, que saiu imediatamente para verificar se Ani estava. Felizmente, Ani não se machucou, o que aliviou Hye. No dia seguinte, Ani estava conversando com Seung-jo quando inesperadamente Hye se juntou a eles. Ela ficou surpresa ao ver Ani falando com Seung-jo e concluiu que estavam namorando. Ao ouvir isso, Seung-jo imediatamente negou, deixando Ani desapontada com sua resposta. Enquanto isso, Hye, que parecia ter uma queda por Seung-jo, sentiu-se aliviada ao ouvir isso e o convidou para um café. Infelizmente, suas esperanças foram frustradas quando Seung-jo recusou o convite. Hye ficou ainda mais irritada ao notar Ani rindo de sua rejeição, lançando-lhe um olhar sarcástico. Ani, percebendo o olhar condescendente de Hye, ficou em silêncio e desconfortável. Depois de voltar do campus, Ani encontrou Seung-jo e perguntou sobre Hye. Ele brincou, sugerindo que Ani estava com ciúmes de Hye. Ele até se aproximou de Ani, fazendo-a pensar que ele a beijaria novamente, mas em vez disso, ele apenas sorriu e se afastou, deixando-a irritada com suas constantes provocações. Um dia, Hwang Kyun-sol, um dos colegas de classe de Seung-jo e Ani, convidou Seung-jo para se juntar ao clube de tênis. Eles queriam que o clube competisse com outros clubes de tênis do campus e Kyun-sol tinha esperanças de que Seung-jo pudesse levar o clube a um nível nacional. Naquela época, Seung-jo inicialmente recusou, alegando falta de prática recente de tênis. No entanto, Kyun-sol persistiu em persuadi-lo até que Seung-jo finalmente concordou. Hye, que estava atrás de Kyun-sol, ouviu a conversa e decidiu que também queria se juntar ao mesmo clube que Seung-jo. Pouco depois, Ani estava em frente à sala do clube de tênis procurando por Seung-jo. Sabendo que ela o seguia, Seung-jo entrou na sala do clube por uma porta diferente. Naquele momento, Kyun-sol notou Ani ainda estava parada lá e a convidou para entrar na sala do clube. Sentindo-se constrangida, ela entrou e sentou-se ao lado de Seung-jo. Logo depois, Hye também se juntou ao clube de tênis e sentou-se ao lado de Ani. Quando Hye estava prestes a cumprimentar Ani, Seung-jo disse para ela ignorar Ani para que ela não ficasse chateada. Infelizmente, esse tratamento injusto incomodou Ani, deixando-a irritada com Seung-jo. Quando o treino de tênis começou, Ani já estava na quadra tentando praticar sozinha. No entanto, ela acidentalmente acertou a bola em Kyun-sol. Apesar de ter sido atingido pela bola de tênis, ele não ficou bravo com Ani, afinal ela ainda estava aprendendo. Em vez disso, elogiou seu esforço e a incentivou.
Ao mesmo tempo, Seong-jo e Hae-ha, que haviam acabado de chegar, riram da aparência de Annie, fazendo-a sentir-se envergonhada e irritada. Mesmo assim, ela optou por ficar em silêncio e não os confrontou. À noite, houve uma festa de boas-vindas para os novos membros do clube de tênis. Kyun-soo e outros elogiaram Seong-jo e Hae-ha por suas impressionantes habilidades no tênis. Um membro do clube até mencionou que Seong-jo e Hae-ha eram conhecidos por seu talento no tênis desde o ensino médio e compartilhavam um interesse pela literatura. Esse interesse comum os aproximou, pois gostavam de discutir sua paixão compartilhada. Eles levantaram seus copos e trocaram sorrisos. Por outro lado, Annie e Kyun-soo não puderam deixar de se sentir incomodados com a proximidade entre Seong-jo e Hae-ha. Pouco depois, Annie estava na cozinha quando ouviu que Seong-jo havia voltado para casa. Ela correu para cumprimentá-lo, mas para sua surpresa, ele convidou Hae-ha para entrar. Quando Hae-ha viu Annie na casa de Seong-jo, ficou chocada ao perceber que Seong-jo e Annie moravam juntos. Seong-jo, aparentemente despreocupado com Annie, convidou Hae-ha para subir ao seu quarto, onde encontraram Eun-jo. Naquele momento, Hae-ha também cumprimentou Eun-jo, que ficou envergonhado que Hae-ha era muito bonita. Hae-ha e Seong-jo discutiram várias coisas para suas tarefas da faculdade e pareciam gostar da companhia um do outro enquanto conversavam sobre tópicos interessantes. Enquanto isso, Annie se sentia inquieta, pensando em Seong-jo sozinho com Hae-ha. Então, ela foi para a varanda para se acalmar, mas inesperadamente Seong-jo e Hae-ha também foram para a varanda, forçando Annie a se esconder para não ser vista. Infelizmente, ela não pôde evitar testemunhar a proximidade entre Seong-jo e Hae-ha enquanto discutiam um projeto. Naquele momento, Annie sentiu-se triste ao ver o homem que gostava se aproximando de outra mulher. Ao retornar ao seu quarto, Annie olhou para sua foto de formatura com Seong-jo e relembrou os momentos que compartilharam juntos. Ao mesmo tempo, sem que Annie soubesse, Seong-jo estava secretamente olhando para a porta do quarto dela. No dia seguinte, depois desse tempo todo na casa de Seong-jo, Ki-dong disse para Annie que finalmente havia encontrado um novo lugar para eles morarem. Ao se despedirem, Jeon-hye não pôde esconder sua tristeza ao se separar de Annie, a quem considerava como uma filha. Annie também pediu desculpas a Seong-jo pela confusão que havia causado, mas ele não respondeu ao pedido de desculpas dela. Após a saída de Annie e Ki-dong, Seong-jo entrou no seu antigo quarto que Annie havia ocupado e descobriu o presente que ela havia deixado intencionalmente, o que trouxe de volta as memórias de quando ele estava doente, pouco antes dos exames da universidade. Poucos dias depois, o clube de tênis se reuniu para mais um encontro em um restaurante. Durante a reunião, Hae-ha sussurrou algo para Seong-jo e esperou do lado de fora. Quando Annie viu isso, ficou preocupada e suspeitou que Hae-ha pudesse confessar seus sentimentos a Seong-jo. Apressada, Annie decidiu segui-los. Pouco depois, Seong-jo se aproximou de Hae-ha do lado de fora e a convidou para sentar no jardim para discutir o que ela queria falar. Secretamente, Annie continuou a observá-los de trás de uma árvore e acidentalmente encontrou Kyun-soo, que também estava seguindo Hae-ha. Como tinham o mesmo objetivo, ambos se esconderam atrás de um arbusto perto de um banco do parque. Durante a conversa, Hae-ha confessou seus sentimentos a Seong-jo. Infelizmente, antes que ele pudesse responder, ouviu um barulho vindo de trás do arbusto. Ele se virou e encontrou Annie e Kyun-soo escutando a conversa. Então, Seong-jo rapidamente pegou a mão de Annie e pediu para ela sair dali, deixando Hae-ha desapontada, especialmente porque não recebeu uma resposta à sua confissão de amor. No dia seguinte, enquanto Annie estava praticando tênis, mas ela acabou torcendo o tornozelo. Seong-jo correu e ofereceu-se para carregá-la nas costas. Hae-ha, vendo como ele era atencioso a Annie, sentiu ciúmes, especialmente porque nunca havia recebido uma resposta aos seus próprios sentimentos. Seong-jo então carregou Annie até a saída e ela se sentiu feliz com a atenção que ele lhe deu. No dia seguinte, Annie foi até a sala de aula de Seong-jo para tentar vê-lo. No entanto, ela chegou justo quando a aula estava terminando e muitos alunos estavam saindo apressados. Ela se escondeu atrás de uma parede para não ser vista por Seong-jo. Naquele momento, ouviu Hae-ha convidando Seong-jo para assistir a um filme no cinema. Seong-jo concordou e Annie decidiu segui-los. Para se disfarçar e evitar ser notada novamente, Annie usou um chapéu e óculos enquanto continuava a observá-los comprando lanches antes do filme. Quando Seong-jo e Hae-ha entraram no cinema, Annie apressou-se para segui-los, mas inesperadamente esbarrou em Kyun-soo, que também estava seguindo ela. Naquele momento, ambos ficaram surpresos e Kyun-soo admitiu que gostava de Hae-ha. Ele estava ciente dos sentimentos de Annie por Seong-jo e sugeriu que trabalhassem juntos para evitar que Seong-jo e Hae-ha ficassem mais próximos. Com esse plano em mente, eles entraram apressados no cinema e se sentaram logo atrás de Seong-jo e Hae-ha. Enquanto isso, Hae-ha tentou se aproximar de Seong-jo.
Durante o filme, Reha tentava descansar a cabeça no ombro de Seung-jo, enquanto Ani e Kyun-soo tentavam frustrar o plano dela. Depois que o filme terminou e saíram do cinema, uma pessoa esbarrou em Reha, mas Seung-jo a segurou, o que irritou Kyun-soo, que já estava frustrado com a proximidade entre Seung-jo e Reha. Enquanto isso, Ani estava desanimada com tudo isso, inicialmente quis desistir de sua missão de vigiar o casal, mas Kyun-soo a convenceu a continuar, e ela acabou concordando. Enquanto continuavam a seguir Seung-jo e Reha, Kyun-soo se meteu em problemas ao derramar sorvete na roupa de um homem que, para sua surpresa, era membro de uma gangue. Temendo encrenca, Kyun-soo pediu ajuda a Seung-jo, alegando que ele era de uma família rica. Seung-jo, inicialmente confuso, logo percebeu que o homem era um bandido e sinalizou para Kyun-soo fugir do cinema. Kyun-soo entendeu a mensagem e, na contagem de 3 eles correram em direções opostas. Pouco depois, Seung-jo segurou a mão de Ani, que estava por perto, enquanto Kyun-soo foi buscar Reha para saírem do local. Durante aquele momento, Seung-jo sorriu feliz ao segurar a mão de Ani, incentivando-a a correr com ele para escapar dos bandidos que os perseguiam. Ani ficou agradavelmente surpresa que Seung-jo escolheu correr com ela e se sentiu emocionada por estar ao lado do homem que gostava. Depois de correram uma boa distância, encontraram refúgio em uma loja de conveniência. Sentindo-se mais seguros, eles saíram para conversar. Ani então pediu desculpas a Seung-jo por segui-lo enquanto ele estava em um encontro com a Gaera e garantiu que ficaria bem se ele escolhesse ela como namorada. No entanto, Seung-jo se irritou repentinamente com as palavras dela e sugeriu que fossem ao lago. Logo depois, embarcaram em um barco para apreciar a vista, mas Ani, sem querer, fez o barco virar, e ambos acabaram caindo na água. Algum tempo depois, Ani estava sentada à beira do lago tentando secar o cabelo. Seung-jo se aproximou oferecendo uma troca de roupas. Eles se trocaram e conversaram enquanto esperavam suas roupas secarem. Durante esse tempo, Ani ficou curiosa sobre por que Seung-jo segurou sua mão, mesmo estando em um encontro com Reha. Seung-jo parecia perplexo sobre como explicar, mas simplesmente disse que, durante o incidente, Ani era a pessoa mais próxima dele. Ani sorriu feliz e agradeceu por ele tê-la escolhido ao invés de Reha. Algum tempo depois, Seung-jo acompanhou Ani até em casa, o que a fez sentir que todas as atividades juntos eram como um engraçado encontro. Enquanto isso, Reha e Kyun-soo estavam em um restaurante. Lá, Kyun-soo decidiu ser honesto com Reha sobre seus sentimentos e seu desejo de estar mais próximo dela. Ele reconheceu que tinha muitas deficiências em comparação com Seung-jo, mas garantiu a Reha que iria fazer o seu melhor por ela. Infelizmente, ela não parecia interessada em seus sentimentos e rapidamente saiu, rejeitando sua oferta de levá-la para casa. Na manhã seguinte, Seung-jo encontrou Reha ao entrar na sala de aula. Ele perguntou se ela tinha ficado bem depois do que aconteceu na noite anterior e ficou aliviado ao saber que ela havia chegado em casa em segurança na companhia de Kyun-soo. No entanto, Reha sentia ciúmes porque Seung-jo havia protegido Ani ao invés dela. Durante o treino de tênis, Ani deu conselhos a Kyun-soo sobre como vencer, sugerindo que ele imitasse as ações de Seung-jo. Em um ponto, ela até sugeriu que Kyun-soo tentasse beijar Reha e mostrou como Seung-jo fazia isso. Infelizmente, quando estavam praticando, alguns membros do clube de tênis entenderam mal suas intenções e pensaram que estavam se beijando. Não demorou muito para que fofocas começassem a se espalhar. Quando Seung-jo ouviu os rumores sobre Ani beijando Kyun-soo, pensou que Ani havia seguido em frente. Apesar de ouvir os boatos, Seung-jo escolheu ignorá-los. Depois de receber conselhos de Ani, Kyun-soo reuniu coragem para expressar seus sentimentos a Reha novamente. No entanto, ele ficou muito nervoso para falar e Reha decidiu se afastar. Ani, testemunhando isso, ficou irritada e tentou ajudar Kyun-soo batendo nele, mas ele a impediu e acabaram se abraçando no meio do campo, levando muitos estudantes a acreditarem que estavam em um relacionamento romântico. No dia seguinte, rumores sobre a proximidade de Ani e Kyun-soo começaram a se espalhar novamente pelo campus e se tornaram o assunto do momento. Surpreendentemente, os rumores sobre a proximidade deles deixaram Seung-jo abatido o dia todo. Reha notou isso e imaginou que ele estava se sentindo triste porque a garota que sempre o perseguia agora estava namorando outra pessoa. No entanto, Seung-jo não disse uma palavra a Reha. Mesmo quando Ani veio esclarecer os boatos que estavam circulando, ele continuou triste e nem olhou para Ani e apenas se despediu de Reha antes de se afastar. Reha não pôde deixar de sorrir ao ver Seung-jo tratando Ani com frieza, mas Ani estava realmente triste e confusa sobre como esclarecer os rumores sobre ela. Em outra ocasião, Ani tentou explicar a Seung-jo que não tinha envolvimento romântico com Kyun-soo, mas não conseguiu reunir coragem para falar com ele. Ao mesmo tempo, Seung-jo estava na biblioteca quando notou seu telefone vibrando e viu uma chamada perdida de Reha. Ele não deu muita atenção e voltou aos seus estudos.
Logo depois, Annie tentou visitar Seung-jo em sua casa. Enquanto estava na frente da porta, ouviu algo caindo dentro da casa. Em pânico, correu para dentro e encontrou Eun-jo caído sentindo dor por conta da queda. Sem hesitação, ela informou Seung-jo sobre o acidente de seu irmão mais novo e rapidamente chamou uma ambulância para levá-lo ao hospital. Após algum tempo, quando o irmão de Seung-jo recebeu alta do hospital, Seung-jo veio buscá-los. Quando chegaram em casa, para surpresa de Annie, os pais de Seung-jo e Ki-dong organizaram uma festa de boas-vindas porque Annie iria morar com eles novamente. Ela ficou emocionada por voltar a morar com o homem que amava. À noite, ela então teve uma conversa com Seung-jo, que estava sentado fora da casa. Lá, ele confessou que não se importava que ela fosse morar com eles novamente. Annie se sentiu feliz ao ouvir isso, e Seung-jo não pôde deixar de lançar olhares furtivos para ela. No dia seguinte, no campus, Annie cumprimentou e acenou para Seung-jo, mas ele agiu friamente, deixando-a confusa sobre sua súbita mudança de comportamento. Enquanto isso, Hae-ha viu Seung-jo e o convidou para conversar no parque. Ele se abriu com ela e sentiu que tinham muito em comum, quase como se estivessem destinados a ficar juntos. Mais tarde, naquela noite, Seung-jo encontrou-se com seus pais para pedir permissão para morar sozinho. Ao ouvir isso, seu pai concordou, mas sua mãe parecia hesitante e achou que poderia ser por causa de Annie. Então, Seung-jo tentou explicar à sua mãe que sua decisão não era apenas por causa de Annie voltar para casa. Por outro lado, Annie ouviu a conversa e se sentiu triste porque não poderia vê-lo todos os dias. Poucos dias depois, Seung-jo, que obteve permissão de seus pais, mudou-se para morar sozinho. Seus pais estavam lá para se despedir em frente à casa, enquanto Annie só pôde vê-lo partir da soleira da porta. Um tempo depois, Annie e Kyun-soo estavam fazendo uma refeição em um café e ficaram surpresos ao ver Seung-jo trabalhando lá como garçom. Vê-lo ser tão independente e parecer bonito em seu uniforme de café fez Annie se apaixonar ainda mais por ele. Logo depois, Seung-jo serviu seus pedidos e saiu sem dizer nada. Enquanto desfrutava de sua refeição, Annie notou uma vaga de emprego no café e pensou em se candidatar para poder ver Seung-jo todos os dias. Infelizmente, quando encontrou o gerente do café, ele informou que a posição já havia sido preenchida por outra pessoa. Ao mesmo tempo, Hae-ha apareceu em seu uniforme de garçonete. Surpreendentemente, Hae-ha era a nova garçonete contratada para a posição. Annie ficou perplexa e desapontada porque Hae-ha já havia garantido o emprego. Ela só pôde observar Seung-jo e Hae-ha se aproximando de longe até que Kyun-soo a incentivou a ir para casa. Em outro dia, um grupo de clientes entrou e fez alguns pedidos de comida complicados. Eles duvidaram que Seung-jo, que os estava servindo, pudesse lembrar de todos os pedidos sem anotá-los. Para surpresa deles, Egjo recitou todos os pedidos sem anotar nada, impressionando os clientes com sua inteligência. Enquanto isso, Annie, Kyun-soo e Eun-jo estavam em uma mesa próxima apenas para observar Seung-jo. Eun-jo ficou particularmente impressionado com a capacidade de seu irmão de lembrar todos os pedidos corretamente. Logo depois, quando estavam prestes a fazer seus próprios pedidos, Seung-jo se aproximou deles e percebeu que haviam ido ao café de propósito para vê-lo lá. Annie rapidamente pediu desculpas a ele. Nesse momento, Hae-ha também veio, surpreendendo Eun-jo ao vê-la trabalhando no mesmo lugar que seu irmão. Alguns dias depois, Annie, que sempre queria ver Seung-jo, acabou no café por acidente. Ela adormeceu e foi despertada por um garçom que lhe disse que o café fecharia em breve. Sem querer desistir, Annie decidiu esperar por Seung-jo fora do café. Eventualmente, ela o viu voltando com Hae-ha para um apartamento e decidiu segui-los para descobrir onde Seung-jo estava morando. Para sua decepção, ela os viu entrar no mesmo apartamento. Annie começou a pensar que Seung-jo estava morando com Hae-ha e começou a imaginar o que poderia estar acontecendo entre eles. No dia seguinte, Annie tentou mais uma vez encontrar Seung-jo no café para lhe entregar os chocolates que havia feito. Ela teve que pegar um táxi porque estava chovendo. Infelizmente, o táxi quebrou no caminho, então Annie teve que continuar sua jornada a pé. Quando Seung-jo chegou ao café, ficou surpreso ao ver Annie toda molhada e tremendo de frio. Hae-ha brincou com ela por ter enfrentado aquela chuva apenas para ver Seung-jo. Enquanto isso, Seung-jo não pôde deixar de parecer surpreso, como se não pudesse acreditar que Annie havia ido para lá apenas para vê-lo. Pouco depois, Annie se sentou e Hae-ha perguntou por que ela tinha ido ao café. Annie explicou que queria apenas dar a Seung-jo uma caixa de chocolates que havia feito. Ao ouvir isso, Hae-ha rapidamente ofereceu a ela uma bebida quente. Enquanto Annie tomava a bebida, de repente sentiu uma dor de estômago. Logo depois, Seung-jo apareceu com uma toalha para ajudá-la a se secar e a incentivou a ir para casa imediatamente. Depois que ele saiu, Annie tentou se levantar, mas desmaiou de repente, fazendo com que Seung-jo e os outros funcionários do café corressem para carregá-la para uma sala.
Quando Annie recobrou a consciência, encontrou-se no quarto do gerente do café, que então pediu a Seong-jo que a levasse para casa. No entanto, Rê-ha não parecia gostar da ideia e pediu desculpas por deixá-la trabalhar sozinha. Ela criticou Annie por sempre incomodar as pessoas. Depois disso, Seong-jo acompanhou Annie para tentar pegar um táxi para que ela pudesse ir para casa, mas devido à chuva, não conseguiram encontrar um. Então, ele decidiu levá-la para seu apartamento enquanto esperavam a mãe dele buscá-la. Naquele momento, Annie ficou emocionada por finalmente conhecer onde ele morava. Ao chegar no apartamento de Seong-jo, Annie ficou impressionada com a organização. Ela ficou ainda mais feliz quando ele disse que ela era a primeira pessoa a entrar em seu quarto. Annie se sentiu aliviada ao saber que ele não morava com Rê-ha. Seong-jo então ligou para sua mãe buscar Annie, mas Jeon-hye, que estava encantada em ver seu filho com Annie, recusando-se a buscá-la e dizendo para convidou Annie ficar no apartamento. Seong-jo relutantemente cedeu e dormiu no chão, cedendo sua cama para Annie. No entanto, ele não conseguiu dormir no chão duro e, eventualmente, subiu e dormiu ao lado de Annie. Ela se sentiu feliz naquela noite, enquanto Seong-jo não conseguia dormir tranquilamente. De manhã, Annie acordou e notou que Seong-jo não estava ao seu lado. Ele havia acordado cedo para ler o jornal e mencionou que não conseguiu dormir bem por causa dela, fazendo Annie se sentir culpada. Eles tomaram café da manhã juntos sem falar muito enquanto Seong-jo estava focando no jornal e Annie por sua vez não queria incomodá-lo. Depois de terminarem o café, Annie ajudou Seong-jo a escolher sua roupa do dia. Ele a lembrou de não olhar enquanto se trocava, o que a deixou envergonhada e a fez virar de costas com um sorriso. Enquanto isso, Seong-jo sorria secretamente com as ações de Annie. Eles saíram juntos. Ao chegarem no campus, viram muitos alunos lendo algo que afirmava que Seong-jo e Annie haviam passado a noite juntos. Seong-jo ficou claramente irritado com aquilo e confrontou sua mãe, que estava fingindo ser uma estudante. Ele expressou sua raiva a Jeon-hye por ter criado o pôster e depois se afastou. Logo depois, Annie se aproximou de Jeon-hye, que parecia satisfeita por espalhar fofocas sobre seu filho e Annie. Então Jeon-hye perguntou a Annie sobre o que aconteceu na noite anterior, e Annie explicou que nada tinha acontecido entre ela e Seong-jo, o que deixou Jeon-hye desapontada. Quando Seong-jo entrou na sala de aula, ele se tornou o centro das atenções por causa do pôster que sua mãe. Sentada ao lado dele, Annie ouviu Seong-jo esclarecer que nada havia ocorrido entre ele e Annie na noite anterior. À noite, depois de terminar suas atividades e tomar banho, Seong-jo abriu a caixa de chocolates feita por Annie e encontrou um cartão. Isso o fez sorrir de felicidade. Curioso sobre os chocolates, ele provou um e ficou surpreso que o gosto não era bom, mas ainda assim apreciou o gesto e sorriu ao pensar na intenção por trás deles. No outro dia, enquanto Annie recolhia bolas de tênis após o treino do clube, um rapaz chamado Kim Ji-tae se aproximou dela e confessou seu amor. No entanto, Kyun-soo, quando viu isso mencionando que ela já tinha sentimentos por outra pessoa. Apesar disso, Ji-tae insistiu em expressar seus sentimentos e conhecer Annie melhor, apertando sua mão. Nesse momento, Annie se sentiu desconfortável e rapidamente soltou a mão de Ji-tae. Logo depois, Kyun-soo apresentou Ji-tae, um veterano do clube de tênis, aos novos membros do clube. Lá, ele se perguntou por que Ji-tae, que havia acabado de conhecer Annie, estava tão confiante em convidá-la para sair. Acontece que Ji-tae tinha notado Annie, que perseguia Seong-jo desde o ensino médio. Ele sabia que eles não tinham um relacionamento especial, então teve coragem de convidá-la para sair. Depois de expressar seu sentimento, Ji-tae sorriu para Annie e saiu da quadra de tênis. Annie ainda estava surpresa com o convite para o encontro, especialmente porque era a primeira vez que se sentia reconhecida por alguém. Após isso, Jo-hee e Mia se aproximaram deliberadamente de Seong-jo e dizendo que Annie havia recebido um convite para sair com um veterano. Infelizmente, ele simplesmente respondeu que não se importava e depois se afastou. Annie, que estava escondida por perto, se sentiu triste ao ouvir sua resposta. Em outra ocasião, Ji-tae se aproximou de Annie, que estava sentada sozinha. Ela perguntou por que ele havia vindo até lá. Ele admitiu que estava prestando atenção em Annie, que nunca desistiu de conquistar o coração de Seong-jo, mesmo que ele a tratasse com frieza. Ji-tae se apaixonou por sua determinação e queria conhecê-la melhor. À noite, Annie voltou ao café onde Seong-jo trabalhava. Quando ele veio pegar seu pedido, Ji-tae chegou de repente e pediu desculpas pelo atraso. Annie havia escolhido esse café de propósito, na esperança de deixar Seong-jo com ciúmes. No entanto, ela ficou desapontada quando a reação de Seong-jo pareceu indiferente. Depois de terminarem de comer, Annie e Ji-tae decidiram dar um passeio no parque. Durante o tempo juntos, Annie notou a sinceridade de Ji-tae, mas isso a fez se sentir culpada, pois estava apenas fingindo sentir alegre ao lado dele. Ela também se sentiu culpada por usar Ji-tae para fazer Seong-jo ficar com ciúmes.
Por isso, decidiu falar a verdade e disse para Ji-tae para não esperar mais nada dela. No dia seguinte, Annie estava na biblioteca, observando sorrateiramente Seong-joo enquanto ele estudava. Ela ficou surpresa quando Ji-tae e Jeong-gu começaram a discutir sobre ela. Annie tentou separar a briga, mas não funcionou. Então, Seong-joo abraçou Annie e afirmou confiantemente que, mesmo que Ji-tae e Jeong-gu brigassem, ela ainda o escolheria. Essa declaração irritou tanto Ji-tae quanto Jeong-gu, que pararam a discussão. Quando as férias do semestre chegaram, Annie teve dificuldade em encontrar Seong-joo. Ele parecia ter desaparecido, pois não frequentava mais o treino de tênis e havia deixado seu emprego no café. Inesperadamente, ele havia assumido um novo emprego de meio período como guia turístico. Naquele momento, Annie soube disso por Kyun-soo e foi até onde Seong-joo estava trabalhando, acompanhada por Eun-jo, que estava animado para ver seu irmão mais velho. Quando Seong-joo soube que Kyun-soo havia contado a Annie sobre seu trabalho, ele ficou irritado. Pouco depois, Annie foi empurrada por Eun-jo para ficar ao lado de Seong-joo, e ela ficou surpresa e irritada com Kyun-soo, que havia secretamente informado Re-ha sobre o novo emprego de Seong-joo. No entanto, Kyun-soo tentou acalmá-la sugerindo um jogo que exigia que formassem pares. Annie teria a chance de ficar com Seong-joo, enquanto ele se emparelharia com Re-ha. Logo depois, Kyun-soo reuniu todos os participantes da excursão, incluindo Re-ha, para jogar um jogo. Infelizmente, quando ele explicou as regras, os participantes pareceram desinteressados, e Annie foi a única a aplaudir, levando Eun-jo a pensar que ela era boba. Quando o jogo estava prestes a começar, Annie e os outros perceberam que Seong-joo havia saído, mas decidiram continuar sem ele. Annie acabou emparelhada com Yano para um jogo que envolvia coletar selos em vários locais predeterminados na floresta. Annie ficou encantada quando encontrou um selo, enquanto Eun-jo, que tinha pouco interesse no jogo, permanecia indiferente. Enquanto isso, Kyun-soo, ao lado Re-ha, se ofereceu para carregá-la para evitar que ela se cansasse durante a exploração da floresta. No entanto, ela recusou e começou a suspeitar que ele havia planejado o jogo para ficar sozinho com ela. Kyun-soo tentou negar essas acusações, mas quando Re-ha se afastou, ele jogou um inseto nela de brincadeira, o que a assustou e a fez correr para os braços dele. Naquele momento, ele se sentiu bastante satisfeito que seu plano estava funcionando perfeitamente até ouvirem o uivo de um lobo, que assustou Re-ha novamente. Por outro lado, Annie e Eun-jo também foram surpreendidos pelo uivo e se apressaram para terminar o jogo. Infelizmente, Annie não foi cuidadosa e acabou caindo em um barranco na floresta. Ao mesmo tempo, Kyun-soo e Re-ha continuaram procurando selos até completarem o jogo e deixarem a floresta. Re-ha, ao avistar Seong-joo varrendo no parque à beira da floresta, soltou Kyun-soo e se aproximou de Seong-joo, reclamando sobre o jogo que Kyun-soo havia planejado. Nesse momento, Seong-joo perguntou a Kyun-soo sobre o paradeiro de Annie e Eun-jo, mas Kyun-soo disse que eles já deveriam ter saído da floresta. Seong-joo, preocupado por não ter visto Annie e Eun-jo saírem da floresta, correu para procurá-los. Enquanto estava a caminho, ouviu os gritos de Annie, o que o fez entrar em pânico ainda mais e correr na direção do som. Para sua surpresa, descobriu que Eun-jo também havia caído no barranco, mas Seong-joo foi capaz de resgatar os dois. Na manhã seguinte, Annie estava passeando pelo hotel, aproveitando o ar fresco e sentada em um banco de parque. Logo depois, Seong-joo se aproximou dela e a beijou. Mas, um pouco depois, Annie, que ainda estava no banco do parque, acordou de seu cochilo e se perguntou se tinha apenas sonhado com o beijo de S-jo novamente. No entanto, Eun-jo tinha observado Seong-joo beijando Annie, confirmando que não era um sonho. Naquela noite, Seong-joo levou Eun-jo e Annie para casa e se despediu de Jeon-re antes de voltar para seu apartamento. Mas ela sugeriu que seu filho ficasse em casa porque estava muito tarde, mas Seong-joo insistiu em ir para seu apartamento porque precisava estudar. No dia seguinte, Annie observou Seong-joo sentado sozinho em um banco de parque e se juntou a ele. Seong-joo revelou que pretendia se formar em medicina, perseguindo seu sonho de se tornar médico. Ele pediu a ela para manter isso em segredo e depois se despediu. Annie se sentiu feliz por ele compartilhar um segredo que não havia contado a ninguém mais. No dia seguinte, Seong-joo se encontrou com seu pai Soo-chan, que soube sobre a decisão de seu filho de se formar em medicina. Seong-joo confirmou sua escolha, determinado a se tornar médico. No entanto, Soo-chan se opôs a essa decisão, esperando que Seong-joo continuasse os negócios da família. Enquanto isso, Jeon-re e Eun-jo estavam secretamente ouvindo a discussão acalorada. De repente, Soo-chan sofreu um ataque cardíaco, causando pânico em Seong-joo. No hospital, Seong-joo conversou com o médico que estava cuidando de Soo-chan, que percebeu que Seong-joo tinha talento e conhecimento para ser médico. Quando Seong-joo entrou no quarto do pai, encontrou o Sr. Kang, um gerente da empresa de Soo-chan que estavam discutindo assuntos de negócios.
No entanto, Seong-jo estava preocupado com a saúde de seu pai, mas ele ainda se desejava continuar se esforçando para trabalhar. Eventualmente, Seong-jo decidiu assumir a empresa de seu pai e gerenciar os negócios até que ele se recuperasse. Sabendo disso, Jeon-hye ficou emocionada que seu filho estava disposto a ajudar. Um tempo depois, Seong-jo finalmente chegou à empresa do pai e ficou surpreso com o ambiente caótico do escritório. Sr. Kang então apresentou Seong-jo a todos os funcionários como o novo chefe temporário. Enquanto Kang acompanhava Seong-jo até seu escritório, algumas funcionárias não puderam deixar de admirar a boa aparência de Seong-jo e sua inteligência acima da média. Dentro de seu novo escritório, Sr. Kang entregou a Seong-jo uma pilha de arquivos contendo informações sobre a empresa e seus projetos em andamento. Com um forte desejo de ajudar a recuperar a empresa de seu pai, Seong-jo decidiu levar todo o trabalho para casa e trabalhar até tarde da noite. Ani o viu trabalhando e, sem querer incomodá-lo, fechou a porta do quarto silenciosamente. No dia seguinte, enquanto Seong-jo estava no hospital com seu pai, Sr. Kang se aproximou dele para discutir algo no terraço. Sr. Kang informou Seong-jo sobre uma reunião com um investidor que queria apresentá-lo à sua neta. Seong-jo ficou surpreso e se perguntou se era um casamento arranjado. Sr. Kang explicou que a empresa precisava de fundos significativos dos investidores, então a participação de Seong-jo na reunião era crucial para salvar a empresa. No dia da reunião, Seong-jo dirigiu até o restaurante onde deveria encontrar o Sr. Joon, o investidor, e sua neta, Hye-ha. Quando Seong-jo entrou na sala de reuniões, ficou surpreso ao ver Hye-ha, que o cumprimentou com um sorriso. Depois de todos se sentarem, Hye-ha mencionou que não esperava que Seong-jo fosse a escolha de seu avô para ela, pois ele geralmente recusava as tentativas de casamento arranjado. Naquele momento, Sr. Yoo percebeu que Hye-ha e Seong-jo já se conheciam, então ele achou que tinha feito a escolha certa. Quando estavam prestes a pedir comida, Hye-ha escolheu facilmente os pratos para Seong-jo, sabendo que ele não gostava de comida gordurosa. A proximidade entre eles deixou Hye-ha feliz, e ele sugeriu que se casassem imediatamente. Ao ouvir isso, Hye-ha riu da sugestão do avô, enquanto Seong-jo se sentiu confuso pela situação inesperada. Após a reunião, Seong-jo e Hye-ha foram ao parque para conversar sobre o que havia acontecido. Hye-ha revelou que não achava que Seong-jo pudesse impressionar seu avô e inicialmente recusou o casamento. No entanto, depois que Sr. Yoon lhe mostrou uma foto de Seong-jo, ela mudou de ideia e decidiu ir à reunião. Então, Seong-jo perguntou se deveria se casar com ela para garantir o financiamento para a empresa de sua família, e Hye-ha entendeu que ele não queria esse tipo de casamento. Enquanto caminhavam pelo parque, Hye-ha expressou alívio ao descobrir que Seong-jo era a pessoa que seu avô tinha escolhido para o casamento, já que eles se conheciam há muito tempo e ela gostava dele secretamente. Ao ouvir suas explicações, Seong-jo finalmente concordou em tentar um relacionamento. Hye-ha ficou emocionada ao saber que o homem de quem ela gostava estava disposto a namorá-la. Depois que Seong-jo voltou para casa, Jeon-hye, que havia ouvido falar sobre o casamento arranjado, queria falar com seu filho, mas Seong-jo recusou e foi direto para o seu quarto. Tempos depois, Ani tentou discutir sobre a história de casamento de Seong-jo e Hye-ha. Durante a conversa, Seong-jo confirmou a notícia e expressou sua decisão de se casar com Hye-ha antes de se retirar para o seu quarto. Enquanto Ani, que tinha ouvido a confissão de Seong-jo, ficou triste e começou a chorar, enquanto Seong-jo permanecia em seu quarto refletindo sobre o que havia acabado de acontecer. Algum tempo depois, Ani decidiu que não deveria se deixar abalar pela situação e abriu seu coração para Jong-gu, que gostava dela desde o ensino médio. Então se encontrou com ele e concordou em sair em mais um encontro com ele, o que deixou Jong-gu agradavelmente surpreso ao ver que seus esforços para conquistar o coração dela tinham valido a pena. Uma manhã, Seong-jo ficou surpreso quando Ani não se juntou a ele para o café da manhã, como de costume. Eun-jo então disse que ela tinha saído para um encontro com um novo rapaz, o que surpreendeu. Seong-jo ficou chocado porque não podia acreditar que estava ouvindo. À tarde, Seong-jo e Hye-ha foram a um parque para assistir a um show de palhaços. Enquanto estavam lá, ele viu pessoas jogando badminton, o que o lembrou da vez em que Ani havia balançado sua raquete de tênis no ar durante um jogo. Ele ficou irritado ao mesmo tempo que o show de palhaços terminou. Neste momento todos aplaudiram, exceto Seong-jo, que estava perdido em pensamentos sobre Ani. À noite, Hye-ha e Seong-jo foram a um café à beira do rio para apreciar a vista noturna da cidade. Lá, Hye-ha percebeu que Seong-jo frequentemente se perdia em pensamentos, percebendo que ele estava pensando em outra coisa. Então, ela o convidou para ir à sua casa. Quando estavam saindo do café, encontraram Ani e Jong-gu. Seong-jo ficou bastante surpreso e quis ter certeza de que Ani e Jong-gu eram realmente um casal.
Jong-gu confirmou o relacionamento romântico e até mostrou carinho por Ani depois que Seung-jo mencionou casualmente que estava namorando Hae-ha. Hae-ha, segurando o braço de Seung-jo, sugeriu um encontro duplo, mas Seung-jo recusou, dizendo que não queria ir com alguém tão irritante. Jong-gu não gostou do comentário de Seung-jo e quase começaram uma briga, mas Ani interviu e pediu que eles parassem. Durante esse tempo, Hae-ha notou a expressão triste de Seung-jo, pois ele não queria perder Ani. Mais tarde, quando estavam indo para o carro, Seung-jo abriu a porta para Gaera, mas ela brincou fingindo ser como Ani, pensando que Seung-jo poderia tratá-la de forma diferente. Ela perguntou a Seung-jo por que ele tratava Ani de forma diferente, mas ele não conseguiu dar uma resposta clara. Hae-ha expressou seu desejo de ser tratada da mesma forma que ele trata Ani, que parecia alguém especial para ele. Em resposta, Seung-jo apenas sorriu. Enquanto isso, em seu quarto, Ani refletiu sobre a proposta de Jong-gu. Alguns dias depois, Seung-jo estava em uma loja de roupas com a Gaera, ajudando-a a escolher novas roupas, e ao mesmo tempo, Ani estava caminhando sozinha, perdida em pensamentos sobre Jong-gu, que sempre foi gentil com ela, mesmo que ela não tivesse sentimentos românticos por ele. No entanto, seus devaneios a fizeram esbarrar em um homem, fazendo sua bolsa cair. Para sua surpresa, Hae-ha, que estava com Seung-jo, rapidamente ajudou Ani a pegar sua bolsa, e Ani ficou surpresa ao ver era com Seung-jo, que não parecia prestar muita atenção nela. Ele simplesmente se afastou, e Hae-ha o seguiu. Mais tarde naquela noite, Ani se encontrou com Jong-gu em um café para discutir seu relacionamento. Nesse momento começou a chover forte, com os relâmpagos a assustando e fazendo-a cair da cadeira. Jong-gu tentou ajudá-la. Vendo a preocupação de Jong-gu, Ani se sentiu ainda mais culpada e decidiu terminar o relacionamento. Logo depois, ela saiu do café sem se importar com a chuva, correndo para o ponto de ônibus para ir para casa. Quando chegou ao seu ponto, desceu do ônibus e caminhou em direção à sua casa sem um guarda-chuva, pensando em como tinha magoado Jong-gu. No caminho para casa, Ani encontrou Seung-jo sentado e esperando por ela com um guarda-chuva. Ela ficou surpresa ao vê-lo lá, e ele explicou que sabia que ela tinha o hábito de não levar um guarda-chuva durante a temporada de chuvas. Logo depois, eles caminharam juntos para casa, e Seung-jo perguntou sobre seus sentimentos por Jong-gu. Ela explicou que estava disposta a tentar aceitar Jong-gu. Apesar de ainda gostar de Seung-jo, ela estava disposta porque Jong-gu há muito tempo, e ela estava cansada de ser maltratada por Seung-jo, que não considerava seus sentimentos. Ao ouvir isso, Seung-jo deixou cair o guarda-chuva e a beijou, revelando que também tinha sentimentos por ela. Quando chegaram em casa, todos na sala de estar ficaram surpresos ao ver Seung-jo e Ani encharcados pela chuva. Jeon-hae imediatamente pediu que eles trocassem de roupa. Quando estavam prestes a subir as escadas, Eun-jo informou a Seung-jo que Ani e Ki-dong se mudariam em breve. Ao ouvir isso, Seung-jo ficou em silêncio, mas então segurou firmemente a mão de Ani e anunciou sua intenção de se casar com ela. Todos ficaram surpresos e felizes com a notícia. Naquele momento, Ki-dong falou todos os defeitos de Ani para Seung-jo, mas Seung-jo assegurou-lhe que havia aceitado tanto suas qualidades quanto seus defeitos. Eventualmente, Ki-dong deu sua bênção, sabendo que sua filha realmente gostava de Seung-jo. Por outro lado, Jeon-hae, eufórica, cochichou para Eun-jo que ela suspeitava dos sentimentos de Seung-jo por Ani há muito tempo. Um pouco depois, Ani estava parada na varanda e ficou surpresa ao ver Seung-jo, que não conseguia dormir vindo em direção a ela e ficando ao lado dela. Os dois conversaram sobre o céu limpo após a chuva. Não muito depois, Seung-jo estava pronto para dormir, mas Ani o parou porque estava preocupada que ele pudesse agir de forma distante após adormecer. Seung-jo sugeriu provocativamente que dormissem juntos, o que fez Ani corar. Ele então a abraçou e eles compartilharam sua felicidade por estarem enfim juntos. Enquanto isso, Jeon-hae tirou algumas fotos secretamente de seu filho com Ani, ignorando as tentativas de Eun-jo que tentava lembrar sua mãe para não fazer isso. No dia seguinte, Seung-jo encontrou Hae-ha no parque para se desculpar e explicar que não podia continuar o relacionamento. Hae-ha, compreendendo a situação, reconheceu que Seung-jo tinha sentimentos por Ani há muito tempo e que eventualmente os dois ficariam juntos. Apesar de se sentir ciumenta e estar magoada, ela forçou um sorriso e parabenizou Seung-jo e Ani por enfim ficarem juntos. Depois disso, Hae-ha canalizado sua tristeza em uma prática solitária de tênis, relembrando o tempo que passou com Seung-jo, o que apenas aprofundou sua tristeza. Acontece que Kyun-soo estava observando e fez companhia enquanto ela jogava até o anoitecer. Quando Hae-ha se cansou e não conseguiu mais acertar a bola, ela caiu, e Kyun-soo se aproximou para verificar se ela estava. Naquele momento, Hae-ha notado que Kyun-soo havia trazido uma bebe e ela agradeceu porque estava com sede. Ela se sentou na beirada do campo com Kyun-soo. Ela tentou abrir a bebida em sua mão.
mas estava tendo bastante dificuldade em abri-la. Ela inicialmente recusou a ajuda de Kyun-soo. No entanto, sua tristeza a dominou e ela acabou chorando em seu ombro. Nesse momento ele tentou consolá-la. Alguns dias depois, Soo-chan se encontrou com o Sr. Joon para se desculpar por cancelar o casamento arranjado entre Seung-joo e Re-ha. Soo-chan explicou que não poderia forçar os sentimentos de seu filho por alguém. Um tempo depois, Jeon-rae pediu a todos que mantivessem suas agendas livres para a próxima quarta-feira. Infelizmente, Soo-chan e os outros já tinham compromissos para aquele dia. Mesmo assim, Jeon-rae insistiu que todos liberassem suas agendas, deixando Seung-joo curioso sobre o que sua mãe estava planejando para a próxima semana. Jeon-rae então revelou que seria a festa de casamento de Seung-joo e Ani, surpreendendo a todos. Seung-joo também ficou surpreso com a decisão da mãe de marcar o casamento sem consultá-lo. No dia seguinte, com o casamento se aproximando, Ani e Seung-joo foram a uma joalheria para escolher as alianças. No entanto, todas as alianças que Ani escolhia, Seung-joo recusava, deixando-a frustrada. Ela queria que ele fosse mais romântico, como a maioria dos casais prestes a se casar. Ao passarem por uma loja de vestidos de noiva, Ani pediu a Seung-joo para dar uma olhada, mas ele recusou, dizendo que era impraticável comprar um vestido que seria usado apenas uma vez. Ani tentou convencê-lo, mas ele sugeriu que ela fosse sozinha. Relutante em escolher o vestido sozinha, Ani decidiu seguir Seung-joo enquanto caminhavam. Durante o percurso, passaram por um estúdio fotográfico e Ani tentou persuadir Seung-joo a tirar fotos pré-casamento, mas ele também recusou. Ani ficou ainda mais irritada com a relutância dele em fazer qualquer coisa e Seung-joo comentou como os casais muitas vezes se separam antes do casamento devido a diferenças de gostos e objetivos. Sem dar muita atenção a Ani, ele se afastou, deixando-a confusa sobre seus desejos. Após faltar alguns dias para o casamento, Ani e Seung-joo pareciam ter se reconciliado. Seung-joo levou Ani e Ki-dong para visitar os túmulos da mãe e da avó de Ani. No cemitério, Seung-joo colocou flores e pediu bênçãos para se casar com Ani, prometendo cuidar dela de todo o coração. Em seguida, enquanto caminhavam juntos, Seung-joo informou a Ani que havia convidado Kyun-soo para ser o mestre de cerimônias do casamento e eles começaram a planejar os planos para a lua de mel. Inicialmente, Kyun-soo descartou algumas ideias, o que irritou Ani. Vendo-a chateada, Sojo acabou cedendo e concordou em levá-la para a ilha de Jeju. Ani, que estava irritada, sorriu e ficou feliz com os novos planos. Kyun-soo também sorriu, contente por vê-la tão feliz com a lua de mel. No dia do casamento, Kyun-soo e sua família estavam na entrada do salão de festas para receber os convidados, enquanto Ani esperava na sala da noiva com suas amigas. Naquele momento, Re-ha chegou para parabenizá-la e admirou sua beleza no vestido de noiva. Ela expressou sua felicidade pelo fato de Kyun-soo ter escolhido Ani como esposa e Ani desejou que Re-ha também encontrasse seu parceiro em breve. Logo depois, Kyun-soo, o mestre de cerimônias do casamento, chamou todos os convidados para entrarem no salão de festas, pois a cerimônia de bênção estava prestes a começar. Ainda na sala da noiva, Ani parecia bastante nervosa e segurou a mão de Eujô com força. Quando a cerimônia começou, Ani entrou no salão ao lado de Ki-dong, acompanhada por duas amigas. Seung-joo estava radiante de felicidade, a viu deslumbrante em seu vestido de noiva. Após trocarem os votos sagrados, Seung-joo colocou a aliança no dedo de Ani. No entanto, quando chegou a vez dela colocar a aliança no dedo dele, ela estava nervosa e a deixou cair, causando risos entre os convidados. Kyun-soo encontrou a aliança e a entregou a Ani, que conseguiu colocá-la no dedo de Kyun-soo. Nesse momento, Seung-joo sussurrou suavemente, chamando-a de boba de forma brincalhona. Ani ficou um pouco irritada, mas decidiu provocá-lo, surpreendendo a todos ao beijá-lo na frente dos convidados. Seung-joo ficou um pouco envergonhado, especialmente quando os convidados riram e acharam o comportamento de Ani divertido. Enquanto isso, Jong-gu, que também estava no casamento de Ani, não conseguiu segurar as lágrimas, pois a mulher que ele amava havia se casado com outro homem. Alguns dias após a festa de casamento, Ani e Seung-joo estavam em lua de mel na ilha de Jeju, aproveitando a bela vista da praia do carro. Ao chegarem ao local de hospedagem, Ani estava radiante por estar em lua de mel com o homem que amava há tanto tempo. Eles fizeram uma caminhada tranquila para explorar as atrações turísticas da ilha e aproveitaram o feriado juntos. No dia seguinte, Ani estava se preparando para uma caminhada quando um homem bateu na porta do quarto pedindo ajuda para sua esposa, que estava com dor. Seung-joo, usando seu conhecimento como estudante de medicina, e começou a examinar a mulher. Vendo seu marido cuidando de outra mulher, Ani sentiu uma pontada de ciúmes. Seung-joo a repreendeu, explicando que considerava a mulher uma paciente que precisava de ajuda imediata. An ficou triste com suas palavras e decidiu voltar ao quarto. Enquanto isso, a mulher que estava com dor de repente e provocou Seung-joo, zombando de Ani.
Seong-joo ficou irritado por estar sendo provocado e defendeu Annie, descrevendo-a como uma mulher respeitável que não merecia ser humilhada daquela forma. Mais tarde, Seong-joo tentou fazer as pazes com Annie e se aproximou dela em um banco no parque, mas ela ainda estava chateada e se afastou. Então, ele tentou animá-la fazendo cócegas até que ela finalmente sorriu novamente. À noite, Annie pediu desculpas a Seong-joo por seu ciúme bobo. Seong-joo, em resposta, achou o pedido de desculpas adorável e expressou o quanto sentia sua falta. Após a lua de mel, eles estavam andando de bicicleta para voltar ao campus e continuar seus estudos. Durante esse tempo, Hae-ha os cumprimentou e depois teve uma conversa com Seong-joo sobre o desejo de Annie por um diploma de enfermagem, enquanto Seong-joo estava buscando se tornar médico. Hae-ha ficou impressionado com a dedicação de Annie e seu desejo de sempre estar ao lado de Seong-joo. Algum tempo depois, no quarto, Seong-joo começou a ajudar Annie a se preparar para seu exame de enfermagem, fazendo várias perguntas e até praticando RCP com ela como parceira de treinamento. No entanto, o nervosismo de Annie tornou as tentativas de Seong-joo mais complicados do que úteis. Não muito depois, Eun-joo os interrompeu ao abrir a porta do quarto, pedindo para fazerem menos barulho, pois ele estava estudando. Sentindo-se envergonhados, Seong-joo e Annie pediram desculpas pelo incômodo. Outro dia, Annie estava ocupada escolhendo roupas em uma bolsa para seu encontro com Seong-joo. Na pressa, ela correu para o restaurante, mas se atrasou porque teve que ajudar uma mulher que precisava de primeiros socorros. Usando seu conhecimento de enfermagem, Annie prestou assistência e acompanhou a mulher até o hospital. No entanto, ela ficou angustiada ao perceber que estava atrasada para o jantar com Seong-joo e o restaurante já havia fechado. Ao sair, ela ficou agradavelmente surpresa ao encontrar Seong-joo esperando por ela. Preocupado com seu silêncio, ela explicou o que havia acontecido e eles se abraçaram. Nas cenas finais, Hae-ha visita um campo de serviço militar, trazendo muita comida para Kyung-soo. Enquanto isso, Seong-joo e Annie passam um tempo juntos no carro, onde ele expressa seu amor por ela. A série termina com a lição moral de que, na vida, até os médicos mais sérios podem acabar sendo parceiros bobos de RCP e que perder jantares pode levar a momentos românticos surpreendentes.